Vamos olhar um pouco para trás, para as duas meditações que eu e o Tiago Souza abordamos no podcast passado. Veja o link na descrição deste podcast. Na primeira meditação, Descartes dedicou-se à aplicação escrupulosa da dúvida metódica. Começou por duvidar dos sentidos, que frequentemente o enganavam, e equacionou a hipótese de tudo isto ser um sonho, como por vezes acontece quando a dormir não distinguimos esse sonho da realidade, e inventou uma das mais brilhantes experiências mentais da história das ideias, o gênio maligno, que nos estaria a enganar, mesmo acerca daquilo que temos como mais seguro, como por exemplo 2 mais 3 igual a 5. Nesta meditação, na primeira, Descartes despojou-nos de toda e qualquer certeza que pudéssemos ter acerca do que quer que seja, e como para Descartes, sem certeza não há conhecimento, foi capaz de, neste ponto, duvidar de absolutamente tudo. Na segunda meditação, Descartes descobre, logo no início, que não pode duvidar da proposição eu sou, eu existo. Descobre que é uma coisa pensante. Neste ponto em que nos encontramos agora, no início da terceira meditação, é tudo o que tem, não tem mais nada. Eu sou, eu existo, é o que ele sabe. E é aqui que percebemos o papel de Deus nas terceiras e quintas meditações e no plano geral da obra de Descartes. Julgo que eu e o Tiago, na conversa que tivemos há uns dias sobre a terceira meditação, desculpem, sobre a primeira e a segunda meditações, dissecamos bastante bem essas duas meditações. Vão dar uma vista de olhos ao link que eu vou deixar em baixo para essa conversa. Entretanto, tivemos outra conversa sobre a meditação 3 e gravamos um podcast dessa mesma conversa. No entanto, a transmissão estava muito má, cheia de cortes, e por isso eu resolvi juntar algumas notas dessa conversa e colocá-las aqui num novo podcast sobre a terceira meditação, para que tudo fique mais claro. Se quiser ouvir essa nossa conversa, passa à frente as partes em que me ouvir aos soluços. Era a minha transmissão que estava má, não a do Tiago, e eu aqui digo tudo o que tentei dizer nessas partes. O link para essa conversa também estará na descrição deste podcast. Voltemos então à terceira meditação de Descartes. Por que é que Descartes precisa de provar a existência de Deus? Descartes precisava de provar que Deus existia para sair do solipsismo onde tinha caído com as duas primeiras meditações. Lembram-se, ele apenas sabia que era e existia. O solipsismo é a posição filosófica que atribui a certeza da existência apenas à própria existência do ser que pensa. Para um solipsista, só os seus pensamentos são seguros de existir. Tudo o resto, cadeiras, mesas, vasos, as outras pessoas, mesmo o Fernando Mendes, tudo isso, por incrível que pareça, podem ser produto da sua imaginação. Além de querer sair desta posição existencial solitária, Descartes queria garantir a possibilidade de construir um conhecimento seguro para além do eu. Era este o plano geral de todo o seu sistema filosófico. Descartes queria garantir que aquilo que percebia de forma clara e distinta, como faz com o cogito, com o eu sou, eu existo, queria perceber que tudo o que percebia de forma clara e distinta era verdadeiro. Mas só com Deus como o seu garante poderá evitar ser enganado por um gênio maligno. Se Descartes conseguir garantir que existe um Deus todo-poderoso e bom, que não o engana, nem mesmo um Deus mau enganador o conseguiria enganar acerca da verdade do que percebe de forma clara e distinta. Precisa de um Deus bom para suplantar a influência possível de um Deus mau, do tal gênio maligno. Mas e o que garante este princípio? O que garante que as suas próprias ideias claras e distintas são verdadeiras? Isto é, encontram correspondência na realidade. Apenas uma coisa e a mesma coisa, outra vez um Deus bom, que o impeça de ser enganado por um Deus mau, que o impeça de se enganar acerca do que entende ser claro e distinto e acerca da verdade do que é claro e distinto. Descartes precisa urgentemente de provar a existência desse Deus bom. E é isso mesmo que faz nas terceiras e quintas meditações, com o argumento da marca, na terceira meditação, e o argumento ontológico de Santo Anselmo, uma versão simplificada, na quinta meditação. Neste podcast irei tratar da terceira meditação, do argumento cosmológico da marca. Eu e o Tiago estamos a preparar um podcast sobre o argumento ontológico apresentado por Descartes na quinta meditação. Como referimos atrás, no início da terceira meditação, Descartes encontra-se sozinho com as suas ideias.
Deixem-me ler-lhes aqui duas passagens, logo das primeiras linhas desta terceira meditação. Logo no parágrafo 1. Aqueles modos de pensar que chamo sensações e imaginações existem em mim. Okay? Aqueles modos de pensar que chamo sensações e imaginações existem em mim. Segundo parágrafo. E com estas poucas palavras enumerei tudo inteiramente sei. Uma pequena pausa aqui. Ora, vamos ver. Isto é a capacidade de síntese de Descartes no seu melhor. Duas pequenas frases, duas curtas frases, de uma desonestidade desarmante, em que Descartes se apresenta nesta terceira noite de meditações. Reparem, tudo o que verdadeiramente sei é que tenho certos modos de pensar que chamo sensações e imaginações. Eu não sei mais nada. Descartes põe as cartas todas em cima da mesa. Desculpa, eu tinha mesmo que fazer esta piada. Descartes, cartas. Descartes põe as cartas todas em cima da mesa. Já sabemos que Descartes não sabe absolutamente nada além daquilo que pensa, sente e imagina. Neste momento, Descartes não tem mais nada a que se agarrar, mas tem de partir de algum sítio para provar a existência de Deus. E só tem um sítio de onde o fazer, da sua própria mente, do seu próprio pensamento. Mas agora reparem numa coisa. O seu pensamento não é um conjunto vazio a flutuar no éter. Não há uma coisa como o pensamento. Não é como um saco de plástico soprado pelo vento, mas antes é um saco cheio de coisas. O pensamento está cheio de ideias, é constituído por ideias. O pensamento de Descartes é um conjunto de ideias e ideias são coisas. Têm uma certa realidade. Quero uma parte aqui. Esta certa realidade das ideias é uma característica essencial para percebermos este argumento, ok? Estou a chamar a atenção para isto exatamente pela sua importância. Como veremos mais à frente, quando Descartes nos apresentar dois tipos de realidade, ok? Então, as ideias são uma certa realidade, um tipo de realidade. Talvez uma dessas ideias dê a Descartes um solo mais firme onde pisar. Mas por agora o solo é mole e é instável. Descartes quer saltar para fora do eu, mas não tem onde assentar os pés. Está na mesma posição de quem está no fundo de um poço, os pés pousados em areia movediça e não tem onde se agarrar para tentar começar a escalar dali para fora. Não tem uma base sólida onde se apoiar. Para aqueles de vocês mais analíticos e menos dados a imagens poéticas, esta imagem pretendia mostrar que Descartes ainda não é capaz de sair para fora da sua mente para o mundo. Encontra-se numa posição solipsista, como vimos atrás, em que apenas acredita na existência da sua própria mente e dos pensamentos produzidos por essa sua mente. Tem experiências sensoriais do que julga que sente, do que julga que vê e do que julga que cheira, mas ainda não é capaz de saber se toca realmente em algo, se vê realmente algo, se cheira realmente algo. Sabe que pensa e que tem certas ideias, mas nada sabe acerca do que essas ideias referem. Se é que se referem a alguma coisa no mundo fora de si. Ou seja, as ideias de Descartes, as suas ideias, estão entre ele e o mundo. Fazem uma espécie de cortina ou muro intransponível. Mas como não tem mais nada à sua disposição, a não ser essas ideias, terão de ser mesmo elas a fazer com que saia cá para fora. Ele não tem mais nada. Pelo menos uma dessas ideias. Pelo menos uma dessas ideias poderá fazer com que ele perceba que existe qualquer coisa cá fora além dele. Vamos ver. A tarefa de Descartes será então começar a percorrer um caminho para fora de si, para fora da sua mente. Como disse o Tiago na nossa conversa anterior, as partes do Tiago não estavam cortadas porque a transmissão dele estava boa. O Descartes encontra-se numa posição semelhante à dos prisioneiros na caverna de Platão. Lembram-se dessa imagem, não é? O Descartes quer sair do buraco escuro onde se enfiou, a ele e a todos nós com ele, para começar a construir um conhecimento seguro do mundo. Vai começar esse caminho pela descoberta de algo que possui na sua mente uma das suas ideias, exatamente porque está na sua mente, tem de existir fora dela. Sim? Ele vai nos mostrar que exatamente porque esta ideia que ele vai descobrir, exatamente porque ela consegue estar na sua mente, é que prova que há algo mais cá fora, que é Deus. Deus será o primeiro ponto de apoio para Descartes. Descobre que essa ideia de Deus é algo que possui de forma inata
nasceu com ele. Ok? Ok, vamos parar aqui um bocadinho. Eu já sei. Já começam a querer criticar o bom do Descartes, não é? Calma. Eu e o Tiago fizemos isso no podcast anterior. Nesse podcast, no final, depois de analisarmos o argumento do Descartes, não deixamos pedra sobre pedra na parte das críticas a este cavalheiro, e esta coisa da ideia inata não nos passou despercebida. Mas agora vamos deixar passar. Tá? Vamos deixar passar. Vamos seguir o raciocínio do Descartes e ver aonde ele nos leva. Acreditem que vão gostar da viagem. Muito bem, voltemos um bocadinho atrás. Descartes descobre que essa ideia de Deus é algo que possui de forma inata, que nasceu com ele. Mas agora era preciso provar que Deus existia também fora da sua mente. Se não fizesse isso, não conseguisse provar a existência de Deus fora da sua mente, não estaria a sair do solipsismo, não estaria a sair da caverna ou do buraco onde nos enfiou. Para fazer essa passagem, ideia de Deus para um Deus efetivamente existente cá fora, Descartes precisou de usar um dos mecanismos argumentativos mais interessantes que eu já li e que referimos em cima quando dissemos que Descartes nos apresenta dois tipos de realidade. Lembram-se? Aí há uns minutos atrás. Sim? Esse mecanismo argumentativo não é original de Descartes. Não é uma produção cartesiana. Fazia parte da tradição aristotélica e escolástica em que Descartes se desenvolveu intelectualmente. Ele estudou e sempre foi um acérrimo católico, muito próximo e fiel aos padres jesuítas com quem estudou e durante a vida toda serviu, talvez até como espião, como arrisca o A.C. Grayling na sua biografia sobre Descartes. Descartes pode ter sido um espião dos jesuítas. Bom, biografias à parte. Esse mecanismo argumentativo é o que eu chamo de motor do argumento cosmológico e consiste, primeiro, no estabelecimento de dois tipos de realidade. Uma realidade real, digamos assim, e uma realidade ideal. Descartes não usa estes nomes. Descartes usa uns nomes um pouco mais ambíguos. Descartes chama a realidade real, realidade formal, e a realidade ideal das ideias, realidade objetiva. Isto pode confundir um pouco, mas é importante percebermos a distinção entre estes dois conceitos, realidade formal e realidade objetiva. É essa distinção entre duas realidades diferentes, mas coexistentes e até mesmo relacionadas, Descartes, como um bom mecânico de ideias, procedeu a uma afinação muito própria de conceitos antigos como substância e modos. E a isto juntou ainda a noção aristotélica de causalidade e uma hierarquia de níveis de realidade. Uma pequena pausa aqui, sim. Eu sei, é muita coisa para assimilar à primeira. Eu também precisei de muitas horas, muitos desenhos e esquemas no caderno para tentar perceber isto e ainda hoje patino um bocadinho. Sim. É mesmo complexo. Sobretudo para quem, como nós, nada disto é familiar, como era na época do Descartes. Não é? Mas peço-vos algum esforço aqui, eu vou tentar o meu melhor para vos explicar e verão que o vosso esforço será recompensado. Isto não só é uma peça de mecânica filosófica muito bonita, como também é, e é o que nos interessa aqui, essencial para percebermos o argumento cosmológico de uma forma mais do que superficial. Sim? Perceber como realmente funciona o motor deste carro clássico, como lhe chamei na conversa com o Tiago. Vou tentar explicar aqui, agora sem interrupções, tudo aquilo que a transmissão falhada do podcast que fiz com o Tiago me impediu de fazer então. A compreensão mais aprofundada do argumento cosmológico de Descartes, conhecido também como o argumento da marca. Antes disso, deixem-me falar-vos rapidamente do que é isso de um argumento cosmológico e um argumento ontológico. Podem ver uma descrição mais aprofundada destes argumentos e de algumas versões modernas destes argumentos no curso Deus e Filosofia com o Domingos Faria na Academia do Diálogo. Ponto. Argumentos cosmológicos e argumentos ontológicos são famílias de argumentos, são tipos de argumentos a favor da existência do Deus teísta. O Deus teísta é um Deus que tem umas certas características conhecidas. Omnipotência, pode tudo. Omnisciência, sabe tudo. E bondade, é sumamente bom. Sim? Os argumentos cosmológicos e ontológicos são tipos de argumentos que procuram provar a existência deste Deus. Vamos aos argumentos ontológicos primeiro. Argumentos ontológicos são argumentos a priori. Este é o conceito que melhor, para mim,
distingue argumentos ontológicos de argumentos cosmológicos? Um argumento ontológico é a priori, ou seja, antecede a experiência, é puramente conceptual. Usa apenas o pensamento para provar Deus. Um argumento ontológico, ou um argumento a priori, parte de definições de Deus para provar a existência de Deus. Funciona por dedução. Parte de uma determinada definição, que terá que ser aceita, e depois dessa definição aceita, deduz-se ou conclui-se dedutivamente a prova da existência de Deus. Estes são os tipos de argumentos ontológicos que Descartes nos apresentou um desses argumentos na meditação 5. Os argumentos cosmológicos e também os argumentos teleológicos são de uma família diferente. Olham para a informação que existe no mundo, ou seja, não são a priori, são a posteriori. Sim? São após a experiência, após a informação que nos chega pelos sentidos. Informação essa que captamos do mundo. Pelo menos uma das premissas desses argumentos é empírica. A distinção entre argumentos cosmológicos e teleológicos é algo como um argumento cosmológico encontra no mundo causas e efeitos e, por isso, conclui que tem que haver uma primeira causa, Deus. Um argumento teleológico é ligeiramente diferente, não olha para trás, digamos assim, para as causas e para os efeitos, olha para o todo. Sim, encontra no universo uma ordem, um desígnio, e com essa ordem e com esse desígnio dizem provar a existência de Deus. Na conversa com o Tiago, os dois concordamos que este argumento de Descartes, na terceira meditação, é uma mistura de um argumento ontológico com um argumento cosmológico. Por vezes, parece que estamos perante um argumento meramente a priori, ou seja, parte de premissas às quais chegamos apenas pela razão. Por exemplo, a ideia de um Deus infinito é-nos inata, diz-nos Descartes. Para daí concluirmos dedutivamente que Deus existe. Mas, noutros momentos, os elementos empíricos, como as noções de causa e efeito, que podemos encontrar tanto no mundo como nas ideias, para chegar a essa mesma conclusão. Na minha opinião, este argumento é, digamos assim, um argumento cosmo-ontológico. Tem elementos da família dos argumentos ontológicos e elementos da família dos argumentos cosmológicos. Mas esta é a minha opinião. Não vale assim. Mas vamos então debruçar-nos vamos chamar-lhe a cama conceptual ou a cama de conceitos que Descartes avança antes de lançar as primeiras premissas do seu argumento. Se for preciso, faça um pause neste podcast, tire umas notas, escreva pela sua própria mão. Isto ajuda. Ande para trás e para a frente para perceber bem os conceitos e os exemplos que os enquadram. Ouça também o podcast anterior com o Tiago e se puder, tenha à mão a terceira meditação, leia e releia as partes que lhe indico e vai ver que vai conseguir. Juntos vamos conseguir. Juntos vamos conseguir perceber esta maravilha. Vale a pena. Ok, aqui vamos nós. Alguma artilharia conceptual aristotélica / cartesiana para compreender a terceira meditação. Descartes faz 3 distinções importantes para percebermos o argumento cosmológico. Vamos à primeira. A primeira é a distinção entre ideias na mente e objetos das ideias. E todos conseguimos perceber esta distinção, ok? Uma coisa são as ideias na nossa mente e outra coisa são os objetos das nossas ideias. Vamos já explorar isto. A segunda distinção é a distinção entre substâncias e modos. Isto é uma distinção que já vem de trás, da tradição filosófica onde Descartes vai beber. Uma terceira distinção entre diferentes tipos de realidade e graus de perfeição dentro de cada realidade. Ou seja, há aqui 2 distinções dentro de uma distinção. Tipos de realidade diferentes e diferentes graus ou níveis de perfeição dentro de cada realidade. Vamos começar pela primeira distinção. Descartes começa por distinguir ideias na mente de objetos das ideias. O que é que são ideias? Ideias são imagens na nossa mente. Imagens na nossa mente são imagens acerca de algo. Exemplo, a imagem de uma chave de chá na nossa mente é uma ideia. Depois temos os objetos das ideias. A chávena de chá, em particular, a coisa de que a ideia é uma ideia. A chávena de chá não é acerca de nada. Uma cadeira não é acerca de nada. Sim? Pode ser um objeto de uma ideia, mas não tem um objeto. Sim? As ideias estão na mente. Os objetos das ideias estão no mundo real, são coisas no mundo. Sim? Todas as ideias são acerca de alguma coisa.
O Tiago disse que tinha uma intencionalidade. Sim, tem uma certa intencionalidade, referem-se a alguma coisa. Mas as coisas no mundo, os objetos das ideias, não são acerca de nada. Não têm objetos a que se referem. Simplesmente estão lá. Uma chávena não é acerca de nada, simplesmente é uma chávena. Já a minha ideia de chávena tem um objeto. Sim? A minha ideia de chávena tem um objeto. O objeto da minha ideia de chávena é a chávena em si. A tal chávena que simplesmente é. Como as ideias têm um objeto, Descartes diz-nos que tem um tipo de realidade objetiva. Daqui o termo realidade objetiva. Vamos já ver os tipos de realidade que existem para Descartes. Okay? Mas outra distinção importante em Descartes é a distinção entre substâncias e modos, a tal adaptação de Aristóteles. Sim? Uma substância é algo com certas propriedades. Por exemplo, uma caneta, um gato, um ser humano. Um modo é uma modificação da substância. É uma propriedade dessa substância. Por exemplo, a cor preta da caneta, o peso da caneta. Um modo é algo contingente. A caneta podia ser azul ou vermelha e continuaria a ser uma caneta. Enquanto uma substância não precisa de nada mais para existir, já a cor preta, que é um modo, precisa de uma substância para existir, tem que estar acoplada a alguma coisa. Sem caneta não há preto, mas a caneta poderia continuar a existir mesmo sem a cor preta. Para Descartes, uma vez que uma substância não precisa de nada mais para existir, é mais perfeita, mais real que o modo que precisa de outras coisas para existir. Outro exemplo, um gato é uma substância. A sua cor, castanha ou preta, é um modo do gato. Um gato é algo mais perfeito que a cor preta. Uma mente é uma substância. É algo que não precisa de nada mais para existir. E reparem, neste momento, no início da terceira meditação, ainda antes de ter iniciado a sua prova da existência de Deus, Descartes apenas conhece uma só substância no mundo, a sua própria mente. Sim? Já as ideias que a mente tem são modos da mente, são modificações da mente, pois precisam de uma mente para existir. A ideia da chávena de chá, da caneta ou do meu gato são modos ou modificações da mente. Não poderiam existir sem uma mente que as pensasse. Lembram-se da imagem do saco de plástico a esvoaçar? Pois, essa imagem pode ser um bocadinho enganadora. A mente será esse saco de plástico, que não está vazio. Não é? Tem todas as ideias que são modos de ser dessa substância que é a mente. É como se o conteúdo do saco fossem formas diferentes do próprio saco. Sim? Portanto, as ideias não serão coisas diferentes, tipo batatas dentro do saco. Elas são modificações do próprio saco, da própria mente, do pensamento. O saco ou a mente é uma substância. As suas modificações, as diferentes ideias, são modos. Agora, ainda em relação às substâncias, Descartes diz-nos que existem substâncias infinitas, que são as mais perfeitas, pois não precisam de nada mais para existir. Reparem, só Deus é uma substância infinita, só Deus não precisa de nada mais para existir. E existem substâncias finitas, que são menos perfeitas, pois precisam de algo para existir. Nós os dois, estamos aí. Sim? Os humanos estão aí, são substâncias finitas. Os gatos, as canetas, estamos todos ao mesmo nível. Sim, pelo menos neste nível de substâncias finitas. Claro que depois Descartes não explora muito isto na terceira meditação, mas haverá uma hierarquia dentro das substâncias finitas. Nós estamos acima dos gatos e das canetas e das pedras, por exemplo. Já quanto aos modos das substâncias, as cores, as formas, as texturas, os cheiros, as próprias ideias, são o grau de realidade mais baixo. Sim? As ideias fazem parte da realidade, sim? Mas na realidade formal estão no nível mais baixo. Há ainda uma hierarquia dentro das próprias ideias. As ideias, as imagens mentais que fazemos dos objetos, são mais perfeitas quanto mais perfeitas forem as substâncias a que se referem. Ok, isto pode estar a começar a ficar um pouco confuso. Sim, eu vou tentar ser o mais claro possível. Pedia-vos que fizessem um pause, voltassem atrás. Vamos passar aqui por etapas muito importantes. Esta é uma delas. Eu vou repetir. O nível de realidade objetiva de uma ideia é igual ao nível de realidade atual, ou seja, formal, do seu objeto. Vamos voltar a isto mais vezes, porque isto é muito importante. E aqui entramos na terceira distinção importante que Descartes faz. Okay? Vimos que a primeira distinção é entre ideias na mente e objetos das ideias. A segunda distinção é entre substâncias finitas e substâncias infinitas e modos. E a terceira distinção
que já começamos a falar um pouco aí entre os diferentes tipos e níveis de realidade. Sim? Vou pausar aqui um bocadinho para pensarmos melhor um bocadinho sobre isto e depois vamos avançar. Muito bem. Se calhar aqui é bom fazer uma pausa, voltar um bocadinho atrás, voltar a ouvir o que foi dito, para ter a certeza que ficou tudo bem compreendido. Sim? Esta parte é muito importante para percebermos o seguimento do argumento. Pronto, vamos então falar da terceira distinção de Descartes, a distinção entre os diferentes tipos e níveis de realidade. Começamos pelos níveis. Os níveis de realidade. Para Descartes, as diferentes substâncias e modos organizam-se segundo uma hierarquia de graus ou níveis de realidade. No nível mais elevado encontra-se a substância infinita, que é Deus. É a única substância infinita. Num segundo nível mais baixo encontram-se as substâncias finitas. Pessoas, gatos, cadeiras, por aí fora. E por último, no terceiro nível de realidade, o mais baixo de todos, encontram-se os modos das substâncias. A cor azul, o pesado, o duro, o peludo, a ideia de cor azul, a ideia de pesado e por aí fora. Então temos substâncias infinitas, substâncias finitas e modos organizados do menos perfeito ao mais perfeito. Sim? Substâncias infinitas, substâncias finitas e modos. Agora voltemos um pouco atrás, à primeira distinção entre ideias na mente e aos objetos dessas ideias, as coisas reais. Ambas existem, lembram-se? Tanto a cadeira como a ideia de cadeira para Descartes existem, se bem que uma na realidade cá fora e outra na nossa mente. E por isso são dois tipos de realidades distintas. Uma pequena nota aqui. Já devem ter reparado que para quem tinha suspendido a crença em relação a tudo, Descartes está aqui a assumir que sabe muita coisa, não acham? Pois, é este tipo de deslizes que nos fazem desconfiar um pouco do funcionamento deste argumento. Parece que o motor aqui faz, algumas peças do motor aqui fazem um barulhinho estranho. Descartes, aqui de forma bastante subtil e dissimulada, como quem não quer a coisa, está a falar de coisas que provavelmente não poderia ainda estar a falar. Realidades fora da mente. Realidade factual, ou realidade atual. Pois é, Sr. Descartes. Parece-me que o apanhamos aqui em falso, não foi? Mas continuemos. Temos então a realidade cá fora, a que Descartes chama de realidade formal ou atual. Ele usa este termo uma vez, eu acho que é mais intuitivo do que formal, mas usou só uma vez, o resto das vezes usou sempre realidade formal. E a realidade formal é a realidade das coisas, cadeiras, gatos, seres humanos, por aí fora. Temos também a realidade objetiva, as ideias, que é a realidade das ideias que fazemos dessas mesmas coisas. As ideias têm um objeto, daí realidade objetiva. Ok, pelo menos foi assim a minha mnemónica, a forma que eu usei para perceber o que é a realidade objetiva. Porque intuitivamente achamos que a realidade objetiva é a realidade das coisas. Para Descartes, não. A realidade objetiva é a realidade das ideias, que têm um objeto. Atenção, isto é importante. Só as ideias têm realidade objetiva. As coisas têm realidade atual. E as ideias, além de realidade objetiva, têm também realidade atual, formal. São estes os dois tipos de realidade para Descartes. Realidades objetivas, só das ideias, e realidade formal, ou atual, das coisas, inclusive das ideias, que também têm realidade formal. Mas como as ideias são modificações da substância mental, têm uma realidade formal mínima. Tem uma realidade formal, sim, mas mínima, ao nível das cores, das texturas, dos cheiros, por aí fora. Há aqui uma ideia de Descartes que é importante compreender bem para perceber o deslize, eu chamei-lhe assim o deslize, que o argumento vai fazer mais à frente entre a realidade atual ou formal e a realidade objetiva. E este deslize é essencial para a prova da existência de Deus. Já estão a perceber, não é? Já estamos a perceber onde é que Descartes quer chegar. A nossa ideia de Deus, que para já só tem realidade objetiva, e é das poucas coisas que Descartes conhece, tal ideia inata de Deus, a nossa ideia de Deus, de alguma forma, vai servir de prova ou de ponto de apoio para a existência de Deus cá fora. É aquele terreno sólido que faltava, que falamos há pouco, não é? Que Descartes estava no poço, num terreno movediço,
uma espécie de lama em que não conseguia apoiar sem nada de sólido para sair, esta será a ideia dentro da sua própria mente que lhe dará um apoio sólido para sair cá para fora. A ideia que temos de compreender agora é a seguinte: o nível de realidade objetiva de uma ideia é igual ao nível de realidade formal do seu objeto. Eu vou repetir, esta noção é muito importante para a prova do argumento cosmológico na terceira meditação. Eu vou repetir, escreva aí se puder. O nível de realidade objetiva de uma ideia é igual ao nível de realidade formal do seu objeto. Vamos tentar perceber isto com recurso a alguns exercícios. Sim? Vou pedir para pensar comigo. Não espero que eu lhe diga as respostas, pois não devemos aprender de forma passiva e essa é, aliás, uma das nossas missões aqui na Academia do Diálogo. Aprender mergulhando nos próprios problemas, tentando resolver pela nossa própria cabeça, por nós próprios, e não apenas vendo como os outros o fizeram. Por isso, não seja passivo, seja ativo. Ok. Vamos a alguns exercícios. Primeiro exercício. Que níveis de realidade, formal e objetiva, tem a ideia de gato? A ideia de gato. Agora pense lá. A ideia de gato tem o nível formal 3. É o mais baixo. É uma ideia, é um modo, existe na realidade, enquanto ideia é um modo da mente, por isso tem um nível mais baixo de realidade formal. Mas agora vamos à realidade objetiva. Uma vez que estamos a falar de ideia de gato, podemos falar de realidade objetiva. Só as ideias têm realidade objetiva. Qual é o nível de realidade objetiva da ideia de gato? Nível 2. Porquê? Porque tem que ser igual ao do seu objeto. Ok? Vamos voltar atrás. O nível de realidade objetiva de uma ideia é igual ao nível de realidade formal do seu objeto. A ideia de gato tem o mesmo nível de realidade que o gato tem na realidade formal. 2. Sim? O gato é uma substância finita, tem o segundo nível, o nível intermédio de realidade na realidade atual, formal. Logo, sim, a sua ideia, sim, tem o mesmo nível que o seu objeto. 2. Ok, vamos a um segundo exemplo. Isto é importante trabalhar para ficar bem sabido. Esta peça de maquinaria é essencial para depois percebermos o tal deslize da ideia para a realidade. Está bem? Com a ideia de Deus. Vamos ao segundo exemplo. Ora, pensem na ideia de verde. Que nível de realidade formal e objetiva tem a ideia de verde? Tipo de realidade formal. Nível 3, mais baixo. É uma ideia. Sim? E realidade objetiva? Nível 3 também. Verde é um modo na realidade formal. É o nível mais baixo da realidade formal. Portanto, a ideia de um modo, a ideia de verde, tem o nível mais baixo na realidade formal e o nível mais baixo na realidade objetiva. Terceiro exemplo, pensem na Lua. Não a ideia de Lua, mas a Lua. Que níveis de realidade tem a Lua? Realidade formal. Intermédio, 2. É uma substância finita. Realidade objetiva. A Lua. Ter uma armadilha. Não tem. A Lua não tem realidade objetiva. Porque a Lua não é uma ideia. Só as ideias têm realidade objetiva. Só as ideias têm um objeto. A Lua não tem um objeto. A Lua é um objeto. Quarto exemplo. O verde. Quais os níveis de realidade do verde? Ao nível da realidade formal, 3. Nível mais baixo é um modo. O verde é um modo. Ao nível da realidade objetiva, mais uma vez não tem. O verde não é uma ideia. Não estamos a falar da ideia de verde, estamos a falar de verde. O verde não tem realidade objetiva porque não é uma ideia. Ok. E Deus? Quanto a Deus? Que níveis de realidade tem o grandalhão? Hã? Que níveis de realidade tem Deus? Pensem bem. Primeiro é fácil, não é? Descartes já disse. Realidade formal. É uma substância infinita, tem o nível mais alto, nível 1. E realidade objetiva? Que realidade objetiva tem Deus? Não tem. Deus não é uma ideia. Sim? Deus não é uma ideia. Mas vamos então à ideia de Deus. E aqui é essencial.
Não sei. Se não estão a perceber ainda bem estas coisas dos níveis e da ligação entre o nível na realidade formal e na realidade objetiva, peço para voltarem atrás e ouçam outra vez. Ok? Vamos à ideia de Deus. Que níveis de realidade tem a ideia de Deus? A ideia de Deus. Ao nível formal, é uma ideia. Logo, ao nível mais baixo, é um modo. Mas vejam aqui, na realidade objetiva, na realidade objetiva, tem o nível mais elevado. A ideia de Deus tem um nível mais baixo da realidade formal, é apenas uma ideia. Mas a nível da realidade, o seu nível de realidade objetiva é o mais elevado. Porquê? Vamos ler outra vez. O nível de realidade objetiva de uma ideia, neste caso a ideia de Deus, é igual ao nível de realidade formal do seu objeto. Neste caso, Deus. Se Deus, o grandalhão, é uma substância infinita, ao nível da realidade formal tem o nível mais elevado, a sua ideia, ao nível da realidade objetiva, tem também o nível mais elevado. Ok? Esta conclusão é de suprema importância para este argumento. Assim, Deus, realidade formal, nível mais elevado. Ideia de Deus, realidade formal, o nível mais baixo, mas realidade objetiva, o nível mais alto. Igual ao de Deus. Esta é a maquinaria formal clássica ou escolástica que é muito difícil de perceber, mas que faz funcionar o argumento. É isto que qualquer mecânico conceptual que queira compreender o funcionamento do motor deste carro clássico deve esforçar-se por compreender. Não compreendeu ainda muito bem? É natural. Não desista. Eu incentivo-o a ir atrás, ver as suas notas, escreva os exemplos, faça as correspondências entre os vários níveis de realidade formal e realidade objetiva, veja como é que se joga de um para o outro e vai conseguir. Força, que vale a pena. Agora deixem-me tentar resumir tudo isto com um exemplo, para tentar mostrar o sentido disto tudo, desta maquinaria, para o argumento cosmológico. Para este exercício, que leva a cabo sensivelmente a meio da terceira meditação, de nos explicar os vários tipos de realidade e de substâncias, Descartes suspendeu a descrença. Um bocadinho quando vamos ver um filme de terror e deixamos de ser céticos, deixamos o ceticismo de lado. Descartes fez isto aqui, não é? Descartes suspendeu a descrença na realidade exterior, aquela descrença que vinha da primeira e da segunda meditações. Pôs de parte a hipótese, isto é uma interpretação minha, assim, pôs de parte a hipótese do gênio maligno, e isto é um problema que se voltará contra ele, segundo alguns dos seus críticos, como vimos no final do podcast com o Tiago Souza sobre esta meditação. Essa parte tem menos cortes, portanto, julgo que poderão ir lá ver. Imagine-se no quarto de Descartes. Imagine-se com Descartes no seu quarto, aquele famoso quarto aquecido com uma lareira. Descartes aponta para a lareira e diz-lhe que ela existe de duas formas distintas. Se fechar os olhos e pensar na lareira, ela existiria na sua mente, além de existir no quarto. No entanto, a existência da lareira na mente é de um tipo diferente da existência da lareira no quarto. Já vimos, a primeira chama de existência objetiva e a segunda chama de existência formal ou atual. Isto é o que a anterior explicação nos mostra, não é? Temos então dois tipos de realidade, formal e objetiva, e todas as coisas têm distintos graus ou níveis de realidade formal. A lareira tem um nível finito de realidade formal. A cor negra da lareira é uma qualidade da lareira, um modo, que chama Descartes, e os modos ocupam o nível mais baixo da realidade formal. Depois dependem de outras coisas, nomeadamente substâncias, para existir. A cor preta precisa da lareira para se manifestar. É por isso que uma ideia também é um modo, pois precisa de uma mente para se manifestar. E como tal ocupa o nível mais baixo da realidade formal. Já vimos isto. Uma ideia tem um nível mínimo de realidade formal ou atual, pois apenas existe como um modo de uma substância. As nossas mentes são as substâncias das ideias, mas uma ideia pode ter outros níveis de realidade objetiva. Só as ideias têm realidade objetiva, certo? Só as ideias têm realidade objetiva, mas os níveis de realidade variam consoante os níveis de realidade formal das coisas a que se referem. Estão a ver para onde é que isto aponta? Não é? Só as ideias têm realidade objetiva. Vamos aceitar isso. Mas os níveis de realidade dessas ideias variam consoante os níveis de realidade formal das coisas a que essas ideias se referem. Eu vou relembrar, não quero mais. O nível de realidade objetiva de uma ideia é igual ao nível de realidade formal do seu objeto. Estamos a aproximar-nos
aos poucos, da conclusão do argumento cosmológico da terceira meditação. Pensem na realidade formal que tem Deus, a substância infinita, e na realidade objetiva da ideia de Deus. Lembram-se? As duas tinham o grau mais elevado possível. Um na realidade formal, o outro, Deus na realidade formal, a ideia de Deus na realidade objetiva. Ora, vamos lá então. Vamos devagarinho. Vamos construindo para chegar àquilo que queremos. A ideia de gato tem um nível mínimo de realidade formal. Uma ideia é um modo. Mas tem um nível médio de realidade objetiva, porque o gato tem um nível médio de realidade formal. Como vimos atrás, os níveis de realidade objetiva de algo variam consoante os níveis de realidade formal das coisas a que se refere. Se uma ideia se referir a uma coisa de nível intermédio, então tem um nível de realidade objetiva também intermédio. O gato e a ideia de gato têm o mesmo nível de realidade objetiva e formal atual. Ok, mas vamos ver, antes de ir já à ideia do grandalhão, à ideia de Deus, vamos aqui à ideia da ideia do gatinho. Ora, pensem comigo. O que dizer da ideia de gato? A ideia, não é a ideia de gato, é a ideia da ideia de gato. Eu posso ter uma ideia de uma ideia. Por exemplo, a ideia da ideia que tive ontem de um gato que gostaria de adotar e falei consigo. Por exemplo, aí o nível de realidade objetiva desce para o nível mais baixo de todos. É uma ideia de uma ideia. Logo, é uma ideia de um modo. A sua realidade objetiva é igual à do seu objeto. É o nível de um modo, o nível mais baixo. Mas e agora vejam onde é que Descartes nos quis trazer. Ok? Vimos a ideia da ideia de gato, nível mais baixo de todos. E quanto ao nível de realidade objetiva da ideia de Deus? Já vimos qual é o seu nível. É o mais alto. Sim, é o mais alto. Pois a sua realidade formal de Deus ocupa o nível mais alto da realidade possível. Sim? Vamos devagarinho. Para Descartes, todos temos em nós a ideia inata de Deus enquanto ser finito e criador do universo. Sim. E agora recuemos à artilharia conceptual cartesiana que estivemos a descrever atrás. Essa nossa ideia de Deus tem uma realidade objetiva infinita. É o nível mais elevado de realidade objetiva. Como tal, tem de ter um correspondente igualmente infinito na realidade atual. Pois, como vamos ver a seguir, as ideias que temos têm de ter sido criadas por algo com maior nível de realidade formal. Descartes ainda não tinha tocado nisto. Nós vamos ver mais à frente. Vou repetir. As ideias que temos têm de ter sido criadas por algo com maior nível de realidade formal. Okay? Juntem esta ideia à ideia dos iguais níveis de realidade objetiva da ideia de Deus e formal de Deus, ok? Sim, juntem um mais um. Qual é o 2, não é? Ou seja, enquanto somos capazes de criar ideias de cadeiras, somos capazes de criar essas ideias, de cadeiras, de copos, de anjos, até de anjos, diz-nos Descartes, de cães, conseguimos criar essas ideias, pois temos uma realidade formal superior à realidade objetiva dessas ideias. A nossa realidade, apesar de estar ao mesmo nível, a realidade de um ser humano e a de um cão, Descartes dá a entender, sem explicar, que nós estamos acima dos cães, das pedras, por aí fora. E conseguimos criar ideias dessas coisas. Sim? Mas já não somos capazes de criar a ideia de Deus, pois não temos um nível de realidade formal suficiente para criar uma ideia com uma realidade objetiva infinita. Há pouco chegamos à conclusão que a realidade objetiva da ideia de Deus é infinita, sim? Igual à da sua instanciação formal, que é Deus. Sim? Nós não temos um nível de realidade formal suficiente para criar esta ideia. Estamos no nível intermédio, nós, seres humanos, estamos no nível intermédio de realidade formal, logo não somos capazes de criar um nível superior de realidade objetiva. Por isso, conclui Descartes, só um ser infinito poderia ter colocado essa ideia com uma realidade objetiva infinita dentro da minha mente, dentro da nossa mente. Esse Deus infinito, esse ser infinito, desculpem, é Deus. Como tal, Deus existe. Alto aí, alto aí, dirão alguns de vocês. Alto aí, os mais desconfiados de vocês. Há muita coisa assumida por aí pelo meio. Então, porquê é que eu não posso criar uma ideia de algo maior que eu? Por que não? E que história é essa de eu ter essa ideia de Deus inata em mim? Calma aí, senhor Descartes, calma aí. Calma aí, peço-vos eu agora. Calma aí. Vão ouvir o final da minha conversa com o Tiago
A parte final tem menos interrupções e nós lidamos com essas críticas, julgo eu, de forma competente. Entretanto, vamos tentar consolidar o que ficou dito. Vou tentar esquematizar o argumento passo por passo. Tem aí um papel e um lápis? Sim, e uma cópia da terceira meditação? Vá buscar. Eu espero um bocadinho. Vamos ver também algumas passagens importantes e que ficaram interrompidas na tal conversa com o Tiago. Se tiver aí a terceira meditação de Descartes, eu não sei qual é a edição que tem, nem todas estão divididas por parágrafos, a minha está. Vão ao parágrafo 14, sim, da terceira meditação, a meio, sensivelmente a meio, são 38 ou 39 parágrafos, sensivelmente a meio da terceira meditação tem o parágrafo 14, e veja como Descartes começa a preparação do seu argumento cosmológico. Eu vou ler aqui. É manifesto, pela luz natural, que deve haver pelo menos tanta realidade objetiva na causa eficiente total como no efeito da mesma causa. Aqui se segue que nem algo pode provir do nada, nem aquilo que é mais perfeito pode provir daquilo que contém menos perfeição. E isto não é verdade apenas para a realidade formal, mas também para as ideias em que só se considera a realidade objetiva. Vou passar ao parágrafo 15. Embora uma ideia possa nascer de outra, isto não pode continuar-se num progresso ao infinito, mas deve chegar-se, por fim, a uma primeira ideia cuja causa seja como um arquétipo em que esteja formalmente contida toda a realidade que está na ideia apenas objetivamente. De maneira que se me torna evidente pela luz natural que as ideias não podem conter seja o que for de maior ou mais perfeito que as coisas de que foram tomadas. No parágrafo seguinte, no 16, as linhas gerais do argumento cosmológico podem ser encontradas numa só frase. A frase é assim. Se a realidade objetiva de qualquer das minhas ideias é tanta que tenho a certeza que a mesma não está em mim, que não posso ser a causa dessa ideia, segue-se necessariamente que não estou só no mundo, mas que também existe uma certa outra causa que é a causa desta ideia. Olhem o que fez Descartes aqui. Hã? O subreptício Descartes. Como ele saiu do solipsismo assim, como quem não quer a coisa. Segue-se necessariamente que não estou só no mundo, mas que também existe uma certa outra causa, que é a causa desta ideia. Eu não posso ter sido a causa dessa ideia, logo, tem que ter havido outra causa para essa ideia, logo, tem que haver algo mais além de mim no mundo, já não estou sozinho. Reparem como Descartes abre espaço aqui para Deus, sem falar de Deus ainda, não é? O manhoso Descartes. Se não posso ser eu a causa de uma ideia, com um nível de realidade objetiva maior que o meu nível de realidade formal, então a causa deverá estar num ser qualquer com realidade formal maior que a minha. Quem será esse ser? Hã? Não é? Um mais um. Descartes não nos diz logo. Qual Alfred Hitchcock do século XVII, o Descartes faz-nos esperar com um pouco de suspense. Já todos sabemos quem vem aí, não é? Mas mesmo assim ainda gasta os parágrafos 17 a 21 a considerar outras ideias que podem ter causa em mim próprio, animais, anjos, frio, calor, cores, por aí fora. A lareira devia estar quentinha e Descartes tomou o seu tempo. Sobre essas ideias, sim, Descartes conclui que, vou citar, porque se trata apenas de certos modos da substância, e eu, pelo contrário, sou uma substância, parece que podem estar iminentemente contidas em mim. Ou seja, animais, anjos, frio, calor, cores, por aí fora, estão ao meu nível ou no nível abaixo, portanto, eu posso criar essas ideias. Ok, resta então uma só via. Descartes analisa, por fim, se a ideia de Deus pode ter-me a mim como causa. Pelo que vimos atrás, parece que não, pois o nível de realidade objetiva, lembram-se, de uma ideia é igual ao nível de realidade formal do seu objeto. E uma realidade inferior, ser humano, não pode causar uma realidade superior à ideia de Deus. Assim, o ser humano não pode causar a ideia de Deus. E numa curta frase, ao estilo de Descartes, é apresentado um argumento cosmológico em todo o seu esplendor. Parágrafo 22, vou citar. Pelo nome de Deus, compreendo uma certa substância infinita, independente, sumamente inteligente, omnipotente e pela qual foram criados, quer eu mesmo, quer tudo o resto que existe. Se é que alguma coisa existe. É linda esta parte final, não é?
Descartes aqui lembra-nos, apesar de todo este elan, quando nos lançou, que chegados aqui, ainda não está provado que algo mais exista, não é? Sim? Se é que alguma coisa existe. Provou Deus, mas não provou mais nada ainda. Calma aí com o otimismo, hein? Continua Descartes. O que, sem dúvida, é tão notável que quanto mais cuidadosamente atento nessa ideia, tanto menos parece que eu possa tirar de mim a sua origem. Quanto mais eu penso na ideia de Deus, tanto mais me parece que ela não pode ter vindo de mim. E, continua Descartes, por conseguinte, do atrás dito, deve concluir-se que Deus existe necessariamente. Sim? Os escolásticos adoravam estes tipos de prova, não é? Necessariamente. Descartes explica, parágrafo 23, porque, embora pela razão de eu ser uma substância, esteja em mim uma certa ideia de substância, no entanto, como sou finito, não seria a ideia de uma substância infinita, a não ser que procedesse de uma outra substância que essa sim fosse realmente infinita. Mas então, podemos nós perguntar, sim? Como é que eu tenho em mim a ideia de um ser infinito, então? Como é que eu tenho em mim a ideia de um ser infinito se eu sou finito? Como é que ela entrou na minha mente? Descartes usa aqui aquilo que Daniel Dennett chama uma bomba de intuição. Sim? Não é um argumento, mas é uma bomba de intuição. É uma imagem que tem força de persuasão, força de convencimento. E a imagem que ele usa é a imagem pela qual ficou conhecido, para muita gente, o argumento cosmológico. Sim? Eu vou ler uma parte do parágrafo 38. E, certamente, não é de admirar que Deus, criando-me, tenha posto em mim essa ideia, a ideia de perfeição, para que fosse como a marca do artista impressa na sua obra. Deus deixou-nos uma assinatura, sim? Um carimbo, ou um selo, ou lá o que seja. Sim? Deixou-nos a sua marca, a marca do artista. Ou seja, a ideia de Deus está em nós de forma inata, foi em nós colocada por Deus, por uma espécie de exercício de vaidade. Eu não sei qual foi o objetivo dele pôr aí a marca do artista, uma espécie de exercício de vaidade ou de bondade, tem a tal marca do artista que está na nossa mente para que nós o possamos conhecer. E cabe-nos a nós descobrir e explicitar essa ideia de Deus através da razão, sem apelar ao milagre ou à fé, como Descartes acabou de fazer. Descartes acrescenta, parágrafo 38. É bastante claro que ele, está a falar de Deus, não é enganador, visto que é manifesto pela luz natural que toda a fraude e engano dependem de alguma privação. Na tal conversa, que já me referi várias vezes, eu e o Tiago falamos desta passagem que denota uma visão antropocêntrica de Deus. Deus pode ter um plano incompreensível para nos enganar, nós não sabemos. Pode ser bom para o plano geral de Deus que sejamos continuamente enganados, que sejamos umas meras marionetas, por exemplo. E, portanto, quando Descartes, no início do parágrafo, diz-nos coisas como é bastante claro que, é bastante claro para ele, não é bastante claro para nós. Parágrafo 39, para que ele termina a meditação. Descartes detém-se algum tempo na contemplação do próprio Deus. Uma tal contemplação, diz-nos ele, é o maior contentamento espiritual de que somos capazes nesta vida. Esta é uma forma que Descartes tem de acabar as meditações. Já acabou a primeira, assim, a segunda e agora acaba a terceira. Pondo-nos a pensar, convidando-nos a pensar sobre o que acabou de ser dito. Sim? Ok, paremos aqui com ele e vou-lhes pedir mais alguma paciência para contemplarmos, antes de terminarmos, passo a passo, de forma mais esquemática, o argumento cosmológico. Sim, em jeito de síntese. Acho que é importante para isto solidificar a nossa mente. O essencial do argumento cosmológico é o seguinte: o essencial. Ok, eu tenho em mim a ideia de um ser perfeito, sim, e esta ideia não pode ser causada em mim por nada menos que um ser que seja em si mesmo perfeito. Sim. Deus deixou em nós uma marca reveladora da sua existência. Esta é a versão esquemática que eu conhecia dos manuais de filosofia. Esquemática porque superficial. Não é mentira, não é falsa, não é um tiro ao lado, mas é só a espuma. Não nos permite ver a energia da onda que está por baixo. E é isso que nos interessa. Isso é que é interessante, não é? O que nós aqui tentamos fazer foi ir um pouco mais fundo no argumento. Os passos que descobrimos nesse argumento e que explicam aquilo, esta pequena síntese que acabamos de dar, foram os seguintes, ok? Prepare o lápis. Passo 1. Tudo tem uma causa. Passo 2.
o nível de realidade de uma causa tem de ser igual ou superior ao seu efeito. Explicando, algo menos real não pode causar algo mais real. Exemplo, uma ideia de pedra não pode causar um ser humano, mas um ser humano pode causar a ideia de pedra. Mas pode causar a ideia de ser humano, desculpem, o ser humano pode causar a ideia de um ser superior a si, pode causar a de um ser inferior, sim, mas a ideia de um ser superior, não, diz-nos Descartes, porque este é o passo 3, o nível de realidade formal deve ser maior que o nível de realidade objetiva. Ou seja, eu não posso produzir ideias mais perfeitas que eu. A ideia de Deus não pode ter sido criada por mim. Claro que este passo 3 é um dos pontos em que muitos filósofos criticam e atacam o argumento cosmológico, não é? Mas, continua Descartes, a ideia de Deus existe em mim. Passo 5. A ideia de Deus é o grau mais elevado de realidade objetiva. Logo, passo 6, a ideia de Deus só pode vir de Deus. Ora, vejam o passo 3 e 5 e vejam se não se segue necessariamente dos passos 3 e 5, que a ideia de Deus só pode vir de Deus. Se segue necessariamente se aceitarem os passos 3 e 5, claro. Ou seja, só Deus podia ter criado a ideia de Deus. Passo 7. Eu sou uma substância finita, logo não tenho o grau máximo de realidade formal. Passo 8. Logo não posso ser a causa da minha ideia de Deus. Vejam os passos 6 e o passo 7. Logo, passo 9, algo infinito tem de existir para ter criado a ideia de Deus. Vejam os passos 1, 4 e 8. Passo 10, só Deus é infinito. Passo 11, logo Deus existe. Vejam o passo 9 e o passo 10 para ver como chegamos aqui necessariamente. Claro que esses passos são dados necessariamente se formos ao longo do caminho aceitando as premissas. Vou ler novamente uma parte do parágrafo 16. Se a realidade objetiva de qualquer das minhas ideias é tanta que tenho a certeza que a mesma não está em mim, que não posso ser a causa dessa ideia, segue-se necessariamente, lá está a palavra que os escolásticos adoram, segue-se necessariamente que não estou só no mundo, mas que também existe uma certa outra causa que é a causa dessa ideia. Segue-se necessariamente que não estou só no mundo. Prova que há algo além de mim e esse algo é Deus. Fim. Aqui podia-lhes perguntar, e era um bom diálogo para fazermos na Academia do Diálogo. O que lhe parece este argumento? Foi exatamente aqui, e foi com esta pergunta, que ficamos numa das sessões do nosso ciclo de diálogos sobre Descartes. Podem comprar esse diálogo na Academia do Diálogo para ver a gravação. São 3 sessões com 3 diálogos interessantíssimos, um deles em torno deste argumento. Como já lhe disse também na nossa conversa, eu e o Tiago falamos de algumas críticas comuns ao argumento cosmológico. Elas aqui, eu vou apresentá-las de forma muito breve, mas assista ao nosso podcast para entrar um pouco mais fundo nessas posições críticas e depois tire as suas próprias conclusões deste argumento. Sim? Pronto, a primeira crítica eu já referi aqui, é de que nós não conhecemos o plano total de Deus. Não é? Quando Descartes diz, no parágrafo 38, Deus não é enganador, visto que é manifesto pela luz natural que toda a fraude e engano dependem de alguma privação, ele não sabe o que é que Deus prepara para nós. Deus pode ter um plano qualquer onde não inclua nesse plano o nosso acesso à verdade. Essa é a primeira crítica. A segunda crítica será mais conhecida, o Tiago explicou como é típico no Tiago, muito bem, de forma muito profunda e clara, a crítica do círculo cartesiano. Eu aqui só superficialmente relembrá-la. Descartes precisa de Deus para garantir a verdade dos seus raciocínios. Né? E chega a Deus pelos seus raciocínios. Ou seja, ele, antes de ter Deus para garantir a verdade dos seus raciocínios, já chegava a Deus. Ele chegou a Deus através dos seus raciocínios. Sim? Antes ainda de ter Deus como garante dos seus raciocínios. Portanto, há aqui um círculo vicioso, né, parece. Parece-me, não. Julgo que é consensual entre os críticos deste argumento. Por outro lado, também, e o Tiago, chegamos ali a uma pequena possibilidade de Descartes sair desta acusação, ok? Depois podem, nessa nossa conversa, eu julgo que não está muito truncado com as falhas de transmissão, julgo que aí podem ver então de que forma é que Descartes se defendeu destas críticas.
Outra crítica possível é tal distinção que Descartes faz entre realidade formal e realidade objetiva, não é? Em que é que ele se baseia, não é? E parece ser feita a pedido, não é? Para este argumento, essa distinção. Parece ser feita para permitir depois o tal deslizar entre a realidade objetiva e a realidade formal. Ele, por um lado, faz essa distinção entre uma e outra, atribui vários níveis, mas depois parece que há níveis numa realidade que são superiores aos níveis intermédios de outra realidade. Por exemplo, a ideia de Deus tem um nível superior a mim, enquanto ser humano, não é? Sou uma substância finita e tenho um nível intermédio na realidade formal, mas algo que é uma mera ideia tem um nível de realidade objetiva superior a mim. Parece-me que Descartes quis inflacionar de alguma forma os níveis, não é? Ou as realidades, digamos assim, da realidade objetiva, para depois poder fazer o tal deslize da realidade objetiva para a realidade formal. É? De Deus, da ideia de Deus na realidade objetiva para Deus na realidade formal. Parece-me que isto é um pouco inflacionado, um pouco superficial. Outra crítica é a impossibilidade que Descartes diz que existe, de seres finitos como nós conceberem coisas infinitas. Não me parece. Nós demos alguns exemplos, parece-me que por agregação, juntando mais um, nós conseguimos ter a ideia de infinito. Né? Por outro lado, tropeçamos aqui um bocadinho, não é? Será que nós temos realmente a ideia de infinito? Conseguimos? Portanto, não foi claro, não ficou claro se a ideia de infinito é uma ideia clara e distinta. E nós parece que compreendemos o infinito, mas por outro lado não conseguimos contemplar o infinito. Portanto, não me é perfeitamente claro que a ideia de infinito seja uma ideia clara e distinta, que nós consigamos perceber bem a ideia de infinito. Também há a ideia de inatismo, a ideia de Deus enquanto algo inato, não é? É criticável também. Sim, a ideia de um Deus infinito poderá ser cultural. Há muitas culturas que não têm a ideia de Deus infinito. Depois o Tiago lembrou bem que, sim, mas Descartes podia defender-se que não tem porque ainda não conseguiram, não leram, porque não o leram, digamos, ou porque não estão na nossa tradição tão à frente em relação às outras, que já nos permite ter essa ideia que temos em nós de inatismo divino. Né? Essa ideia inata, desculpa, da infinitude do divino. Pronto, julgo que nós avançamos mais uma ou duas críticas, mas se calhar o melhor é mesmo irem a esse diálogo. Não foi um diálogo falhado, apesar das minhas intervenções estarem muito cortadas, as do Tiago conseguem-se ouvir bastante bem. Portanto, eu aconselhava-vos a irem lá, aprofundarem um bocadinho aquilo que nós dissemos acerca desta terceira meditação, confrontem com as notas que terão tomado aqui, acerca da tal maquinaria conceptual cartesiana, confrontem também com as vossas próprias leituras, ideias, opiniões, os vossos pensamentos, e tentem chegar então a uma conclusão, o que é que lhes parece este argumento ontológico. Bom, eu espero que tenham gostado, assistem e participem em alguns dos nossos diálogos e cursos em academiadodiálogo.pt, e eu despeço-me por agora. Até breve.